Pessoal, tô dando continuidade aos vídeos, né, da playlist do folder de calibração. Eu vou falar para vocês sobre esse artigo, né, que foi publicado na Atalanta em 2020, que é intitulado como Estratégias de Calibração para Determinação Direta de Elementos terras raras em ímãs de disco rígido utilizando a LIBS. Então, nós temos aqui uma pequena introdução, né, e o objetivo do estudo foi o quê? Propor e avaliar diferentes modelos de calibração. Então, nós testamos tanto modelos multivariados, como a PLS, a MLR, também modelos univariados, como a MEC, o OPGSA e a Two Point Calibration Transfer. Nesse vídeo, eu vou me basear mais na Two Point Calibration Transfer. Acredito que o Diego vai falar mais sobre os outros métodos, né, como a MEC e o OPGSA. Bom, então aqui no material e métodos tem tudo descrito, né? Todo o procedimento do preparo da amostra e também do tratamento dos dados de cada uma das alternativas, vocês podem dar uma conferida. E a Two Point, ela funciona da seguinte forma. Então, aqui nós temos aqui nesse gráfico aqui, letra C, nós temos aqui um exemplo para Two Point Calibration Transfer para o ferro. Então, nós fizemos o seguinte, nós adquirimos 330 espectros e dividimos esses espectros em dois grupos. No primeiro grupo foi 100 espectros e no segundo grupo 230 espectros. E aí nós tínhamos duas amostras. Uma amostra é a desconhecida, que a gente quer saber a concentração do elemento. E a outra amostra é padrão. Esse padrão pode ser tanto material de referência certificado ou uma amostra, né, que tenha características semelhantes e que você saiba a concentração de referência. E aí, nós fazemos o quê? Nós somamos, então, os 100 espectros do ponto 1 e temos, então, a intensidade, né, para as duas amostras. Somamos também os espectros do ponto 2 e temos também a intensidade. E aí, fizemos, então, os dois modelos lineares e, através do slope desses modelos, a gente consegue achar a concentração do elemento de interesse através dessa fórmula. Concentração do elemento na amostra é igual à concentração do elemento no padrão, que é conhecido, multiplicado pelo slope da curva do modelo linear da amostra, dividido pelo slope do modelo linear do padrão. Bom, e aí nós temos a parte aqui dos resultados de discussão, né? Tem tudo detalhado, né? A parte dos modelos multivariados e a parte dos modelos univariados. Aqui nós temos os parâmetros utilizados para os multivariados. E aí eu faço até uma pergunta, né? Qual seria, então, a melhor estratégia de calibração para o LEEDS, né? A gente não tem uma melhor estratégia de calibração. A gente tem o que é melhor para o seu caso, para a sua amostra, para o analito que você quer determinar para a matriz da sua amostra, então vai depender muito de situação para situação. Então, o analista ele tem que testar várias alternativas e ver qual que se enquadra melhor. Então, por exemplo, alguns pontos que a gente notou, né, para o Two Point Calibration Transfer, é que o preparo da amostra e o tratamento de dados são mais simples, né? A gente não precisa utilizar várias normalizações para o Two Point Calibration Transfer, apenas somar os espectros já é suficiente, né, para cada um dos pontos da curva, né, do modelo linear. E só que um ponto crítico é a escolha desse padrão, porque o padrão ele vai ter que ter características semelhantes com a amostra. Se não é semelhante, aí os resultados não são interessantes, né? Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Aqui no artigo também nós temos os valores de exatidão, né? Comparando com o ICP-OS para cada um dos analitos e para cada uma das técnicas utilizadas. Outro ponto interessante do Two Point Calibration Transfer foi os valores de RSD, né? Do desvio padrão relativo. Foi bem mais baixo, né, do que as outras alternativas, né, comparando, por exemplo, com o MEC e o APGSA. Isso também é um ponto favorável. Aqui nós temos todos os parâmetros, né, utilizados para os modelos univariados, né, para o MEC, APGSA e Two Point. E aqui é o exemplo do TERB, ó. Nesse exemplo, nós temos dois padrões e uma amostra, né? Quando a gente utiliza a amostra M1 com padrão M8, nós temos uma exatidão de 43%, porque a concentração de térbio na amostra M8 é 0,18% e na amostra desconhecida é 0,53%. Quando a gente muda o padrão e utiliza o M7 como padrão, a concentração de térbio na M7 é 0,40, então é bem mais próximo da amostra desconhecida.
Então, a exatidão já fica aí na faixa de 90%, ou seja, melhora consideravelmente. Então, a escolha do padrão é bem crítica, tem que ser bem semelhante com a amostra desconhecida. Além disso, nós calculamos também o erro padrão para todas as alternativas, né? Tivemos baixos valores desse erro padrão, né? Com exceção para o TEV, né? Que a gente teve alguns problemas aí com esse elemento, que foram solucionados, por exemplo, com a utilização do MEC ou PGSA. Então, por isso que a gente tem que saber muito caso e casos, né? Para qual modelo de calibração utilizar. Bom, pessoal, é isso. E como conclusão, né, a gente percebeu, né, a gente concluiu que o Two Point ele se destacou sobre as outras estratégias devido ao seu tratamento de dados, né, e o preparo da amostra ser mais simples, né, e também obtendo, então, ótimas figuras de mérito. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem o vídeo, né, com quem tem interesse no assunto, quem quer aprender mais sobre o assunto, né, e se inscrevam no canal, ative o sininho também para receber as notificações. Até mais!